apesar de estar num lugar diferente, o texto bíblico continua o mesmo. Então a gente vai continuar em Atos, e chegamos hoje no Atos capítulo 2, que é precisamente o dia de Pentecostes. Um dia celebrado, um dia importante, né, na história da igreja, e um dia em que muita coisa muda na história do mundo por conta daquilo que acontece aqui. Consequentemente, evidentemente, na história da igreja também. Extremamente importante a gente conhecer esse texto para que a gente não simplesmente o entenda de acordo com o que se entende por aí. Quando a gente lê um livro, quando a gente quer conhecer alguma história, é importante entender o que está por trás, quem é que está agindo, quem é que está atuando na história, para que, de fato, a gente compreenda cada detalhe daquilo que aconteceu aqui. Então, eu vou ler com vocês os primeiros 13 versículos. Eu quero que vocês entendam que esse capítulo ele é um todo. As línguas de fogo, o barulho que aconteceu em Jerusalém, de onde é que veio esse negócio, isso deve ser repetido, não deve ser repetido, o que é que a gente espera de uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente vai ver isso hoje. Depois a gente vai, no domingo seguinte, ver o sermão de Pedro, que vai dos versículos 14 até o 41. Então, Pedro ele faz um sermão, lembre que ele era um pescador, um camarada que, durante os evangelhos, ele de vez em quando dava umas rastadas grandes, ele falava com Jesus de uma forma que a gente nem imagina que alguém pudesse falar com Jesus assim. Mas aqui ele se levanta no poder do Espírito Santo, e a gente vai perceber que 3.000 pessoas são adicionadas à igreja naquele dia, são batizadas naquele dia, algo extraordinário, algo fantástico, que cumpre aquilo que Jesus disse para eles: vocês vão fazer coisas superiores às que eu fiz. Então a gente vai entender isso na semana que vem. E no final, no último domingo do capítulo 2, a gente vai ver o resultado. Eu não tenho dúvidas de que a gente quer chegar nesse resultado, se a gente não já está vivendo um pouquinho disso. Não é? O versículo 42, não é? Desse versículo diz que eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. No capítulo 4, ainda como resultado do que acontece aqui, a gente vê que da multidão dos que creram, era só o coração e a alma. Algo lindo, algo extraordinário, algo que a gente deseja para a nossa vida e para a vida das nossas famílias, para a vida da nossa igreja. Entretanto, tudo isso começou com esse barulho, com esse sopro, com essas línguas, com esse evento extraordinário que aconteceu aqui. Então, preste atenção na leitura. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. A gente cantou aqui de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Aqui a gente tem essa profecia, né, do versículo 5. Todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são esses, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem.
tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados, estão bêbados esses daí. Até aqui a leitura, vamos pedir a orientação do Senhor agora. Deus amado, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Te louvamos porque a tua misericórdia dura para sempre. E a tua fidelidade, Pai, perdura de geração em geração. Aqui nós estamos tantas gerações depois que esses eventos aqui aconteceram. Mas continuamos indo avante no poder do teu Espírito. Aqui nós estamos, Senhor Deus, como herdeiros de algo tão diferente, de algo tão extraordinário, de um poder especial derramado naqueles irmãos. E nós aqui, 2000 anos depois, continuamos a te pedir o mesmo poder, porque nós temos a convicção de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é por isso, Senhor Deus, que ao te pedir que descortine esse texto diante dos nossos olhos, ao te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, mais uma vez te pedimos, Pai, que as palavras de hoje não sejam meras doutrinas, que aquilo que nós vamos ouvir não seja simplesmente para afagar o nosso intelecto, mas que desça ao nosso coração, para que a gente viva de forma digna do Evangelho de Cristo. Para que o fruto do teu Espírito derramado aqui possa ser visto no coração da gente. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Que todos nós, Senhor Deus, sejamos cheios do Espírito Santo ao produzir esse fruto que é digno do Senhor. É por isso que te pedimos, fala o coração da gente. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sem Espírito não há vida. Parece óbvio essa frase. A vida, ela é chamada por aí de Espírito, alma, sopro. E é imprescindível que para que a igreja vá adiante, ela tenha o Espírito Santo do Senhor. É a vida da igreja, a vida própria do povo de Deus. E é muito interessante, a gente já viu aqui no começo, que Lucas é quem escreve o livro de Atos. E ele parece fazer um paralelo entre a vida de Jesus e o início do livro de Atos. Lembra que logo no começo do livro ele disse, vamos continuar a falar sobre as coisas que Jesus fez. Então, conquanto na sua Bíblia e no título tem Atos dos Apóstolos, esse título foi botado muito tempo depois, o título é simplesmente Atos. Mas a gente pode entender que esses atos são os atos de Jesus, os quais Jesus faz a partir do seu Espírito Santo por meio da igreja. Então o que é que Lucas faz no início do livro de Lucas, no início do Evangelho? Ele mostra como o Espírito Santo desce em Jesus. Como o Espírito Santo vem em forma de pomba e Jesus então inicia o seu ministério terreno para que todos possam compreender que o próprio Jesus, que faz parte da Trindade, está ali no poder do Espírito Santo. E agora parece que esse ato se repete no livro de Atos. Entretanto, o Espírito Santo agora desce sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo agora cai, o Espírito Santo agora desce, para que em nome de Cristo, em nome de Jesus, a igreja possa ir adiante. Portanto, aquilo que acontece no dia de Pentecostes é fundamental para a gente entender como deve ser o desenvolver, o desenrolar da história da igreja de Cristo. Então, é muito interessante que se você olhar o primeiro versículo aí, é algo fundamental, tem algo tão importante e ao mesmo tempo tão esquecido nos dias de hoje, queridos. A gente vê muita gente falando sobre o poder do Espírito Santo, a gente vê muita gente falando sobre estar, de alguma forma, conectado com Cristo, mesmo que não faça parte de uma igreja, mesmo que não faça parte de um povo no qual ali possa ser visto que ele está caminhando junto com o corpo de Cristo. Mas o Espírito Santo cai, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo é derramado. E veja o versículo 1 novamente comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam
todos reunidos no mesmo lugar. A importância de nós nos reunirmos no dia do Senhor, a importância de nós nos reunirmos em culto a Deus para adorarmos o seu nome, não é simplesmente porque a gente quer crescer, não é simplesmente porque a gente quer ter um momento muito legal, um almoço muito gostoso, um café da manhã bem interessante, uma comunhão extraordinária, tudo isso faz parte. Mas a coisa mais importante que nós fazemos aqui é, como povo de Deus, adorarmos o seu nome e ouvirmos a sua voz. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Portanto, essa reunião, esse agrupamento, estarmos todos reunidos no mesmo lugar, agrada ao Senhor. E o Espírito Santo então corre no meio da igreja. Isso vai ser visto lá no livro de Apocalipse, quando o texto diz que os candeeiros, eles estão no meio da igreja. Enquanto o povo de Deus se reúne, Cristo está ali com eles. Então, queridos, a presença mais importante aqui, conquanto alguns venham de muito longe, a presença mais importante aqui é a presença do nosso Senhor. Ele está conosco. A Bíblia diz que o Senhor se encontra no meio dos louvores. Enquanto nós estávamos louvando a Deus aqui, Ele estava louvando conosco. Ele estava presente, Ele está presente aqui ao falar conosco. Essa palavra é eclesia, igreja, ajuntamento, assembleia. Ela é extremamente importante aqui. Agora é interessante que ele não precisa necessariamente o lugar onde eles estavam. Eu li 4 comentários diferentes e impressionantemente tem 3 posições diferentes acerca de onde é que eles estavam. Que casa é essa? Alguns dizem que era o templo, alguns dizem que era o cenáculo onde eles estavam, alguns dizem que era uma casa dentre eles, onde cabiam ali pelo menos 120 pessoas, e depois eles vieram para o lado de fora, porque chegou a multidão inteira. E é interessante, a gente não vai arguir, o texto não faz questão de dizer precisamente qual era o local específico, mas ele faz questão de dizer qual era o dia. Ele não faz questão de dizer qual era o local. Veja, o templo, podia ser lá, não era mais o local onde as pessoas teriam que ir adorar. Mas ao contrário, Jesus disse à mulher samaritana que não importava se fosse no templo ou lá no Monte Gerizim, mas onde quer que o povo de Deus se reunisse, eles deveriam se reunir em espírito e em verdade. Mas no capítulo 2, e logo no versículo 2 ali, a gente percebe, perdão, no versículo 1, a gente percebe que Lucas faz questão de dizer: isso aconteceu no dia de Pentecostes. Que dia é esse? Por que esse dia é tão importante? Esse dia vai ser importante, queridos, na história da igreja. Porque se de fato não importa o lugar, mas nós devemos juntos, no dia do Senhor, é a experiência que a gente está tendo aqui. Onde é que a gente... Alguém pode dizer onde é que a gente vai se reunir domingo que vem? Eu não sei ainda. Estamos aí fechando talvez com um restaurante. É muito possível que a gente esteja num restaurante que não abre no domingo, para que a gente possa estar lá. Mas veja, o que importa aqui é que estejamos juntos. Já passamos lá em casa, talvez a gente vá para a casa de um irmão daqui a algum tempo. Não sei. Mas algo extraordinário acontece, não no determinado local, é importante que a gente ore pelo lugar, mas quando o povo de Deus entende que ele precisa estar junto, adorando o dia do Senhor. Agora, o dia de Pentecostes é interessante porque a Bíblia toda aponta para ele. A gente vai perceber que toda a Escritura, de uma certa forma, aponta para esse derramamento, para esse dia. A Páscoa, por exemplo, ela iniciava a colheita. A festa da Páscoa iniciava a colheita. O povo de Israel era um povo agrícola. E conquanto a Páscoa iniciasse a colheita, eram 50 dias depois, por isso Pentecostes, penta de 50, não é o Brasil campeão, não é o 50. 50 dias depois é o dia de Pentecostes, que caía exatamente no primeiro dia da semana, caía no domingo. Então algo diferente estava para acontecer ali. Na Páscoa se começava a colheita e 50 dias depois era a colheita. Uma história bíblica interessante é a história de Ruth. A história de Ruth tem o seu clímax no momento em que Boaz, depois de uma festa como essa, ele se deita e Ruth entra lá. Ele estava com o coração alegre, era dia de festa, e Ruth vai lá e se apresenta para ele, dizendo: eu estou aqui para você. Eu estou aqui para que você me cubra, para que você
jogue a sua capa sobre mim. Aquilo aconteceu no dia de Pentecostes. Aquilo aconteceu no dia da celebração da colheita. E, queridos, e que colheita esse capítulo vai mostrar aqui do apóstolo Pedro? 3.000 almas. Aquele que começou, não sabia nem falar direito. E Jesus diz, eu vou fazer de você um pescador de homens. Aqui ele está pescando. E nessa pescaria 3.000 pessoas são adicionadas à igreja do Senhor. Agora, curiosamente, ao falar do derramar do Espírito Santo, ao falar de algo fantástico que acontece, certamente vamos ter aplicações sobre isso, foi 50 dias depois da primeira Páscoa que aconteceu na saída do povo de Israel do Egito, que embaixo do Monte Sinai, o povo fica e Moisés sobe para receber a lei do Senhor, os 10 mandamentos. Aquilo aconteceu no primeiro dia de Pentecostes. Aquilo aconteceu na primeira vez, depois do povo de alguma forma compreender que ele estava no deserto, não importa onde fosse, ainda que fosse no deserto, louvando e adorando o nome de Deus. Eles estavam ali para receber a lei. E os profetas fizeram disso uma temática. Se você for para Joel, que é citado aqui por Pedro, ou se você for para Isaías ou para Jeremias, eles vão juntar essas coisas ao dizer, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Por quê? Porque eu vou inscrever no coração de vocês a lei do Senhor. O derramar do Espírito e a lei escrita nos nossos corações estão juntas aí. E foi exatamente no dia da lei que o que foi que aconteceu? Vá lá para Êxodo e você vai ver vozes, trovões, ventanias, relâmpagos, medo, pavor. E agora, de alguma forma, os mesmos eventos acontecem, só que sem esse pavor, sem esse medo, sem essa distância. O povo de Israel disse, Moisés, fale tu conosco. Não Deus, não Senhor, nós temos medo dele. Mas agora as pessoas se aproximam. Agora as pessoas estão vindo para junto. E o escritor aos Hebreus diz isso no capítulo 13. Deixa eu ir lá rapidinho. Hebreus capítulo 12, versículo 18. Ele diz assim, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e a trevas, e a tempestade, e ao clangor de trombetas, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicavam que não lhes falasse mais. Sei lá, no Monte Sinai. Pois já não suportavam o que estava sendo ordenado, até o animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrendo o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas veja o contraste no versículo 22. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a igreja, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Veja que contraste extraordinário. O que está acontecendo no dia de Pentecostes é exatamente agora o povo que não mais temia a lei, mas o povo que começava a amar a lei do Senhor. O povo que não mais tinha medo de Deus, mas o povo que agora, em Cristo, no poder e na unção do Espírito Santo, se chegava para dizer, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a voz do Senhor, queremos ouvir a voz daquele que vive e daquele que reina. Abraão, queridos, também deve ser lembrado aqui. A promessa para ele qual era? Primeira palavra que foi dita para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, porque eu vou te mostrar algo, e todas as famílias da terra serão abençoadas em teu nome. No Velho Testamento o que é que a gente vê? A gente vê uma linha apenas, são os descendentes de Abraão apenas, mas agora isso está sendo quebrado. Agora não é mais uma linhagem, agora não é mais o povo de um sangue só, mas é gente de toda língua, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. E aqui estamos nós, americanos, brasileiros, num país estranho. A gente está aqui fazendo o quê? A gente está juntando as nossas vozes, juntando as nossas famílias, dizendo, vale a pena caminhar muito tempo, vale a pena ir longe. Por quê? Porque a gente vai adorar ao nome do nosso Deus, a gente vai ouvir a voz do nosso Salvador, nós queremos estar juntos. E queridos, isso está sendo, de certa forma,
acontecendo aqui. Várias nações são citadas: partos, medos, mesopotâmios, arábios, gente da Cilícia, da Mesopotâmia, cretenses e arábios que aqui residem. A gente vai chegar daqui a pouco lá. Algo extraordinário. Mas por fim, a gente também entende que o que está acontecendo aqui é uma inversão, e esse vai ser o último ponto da nossa mensagem, né? É uma inversão da maldição que é trazida para o povo em Babel. Babel era o povo, de alguma forma, querendo ter o seu nome célebre e chegar até Deus. E Deus os confunde. E como é que Deus os confunde? Trazendo línguas, dividindo as pessoas, dividindo as nações. Mas agora essas nações se unem. E ao se unirem, elas começam a escutar nas suas próprias línguas, sem mais engano, sem mais embaraço, ainda que de forma miraculosa. Eles começam a ouvir as grandezas de Deus. Eles começam a compreender o Evangelho. Eles começam a entender que aquele Deus falado dos judeus poderia ser o Deus deles. Ele não era apenas o filho de Davi, mas ele era o Quios, o Senhor de toda a terra. E esse povo então começa a se aproximar de Cristo, se aproximar da igreja, se aproximar de homens que são tão pecadores quanto qualquer um outro, mas que estavam ali para fazer a obra e o ministério, que era a continuação do Senhor Jesus. Então a gente vai dividir, queridos, apenas em 2 pontos aqui essa mensagem. O primeiro deles é exatamente essa sequência de fenômenos extraordinários. E eu queria que você entendesse isso aqui. Tem muita gente que quer repetir o que acontece aqui. Só que o que acontece aqui não tem como ser repetido. Eu vou ler com vocês e vocês vão entender comigo. Versículos 2 a 4, o texto diz assim. Deixa eu ler a partir do versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou cada uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse texto começa dizendo, de repente, algo que não estava previsto, algo que não estava programado, pelo menos pela igreja, pelo menos pelos discípulos que estavam ali. Algo que não foi, olha, hoje nós vamos ter o derramado do Espírito Santo, hoje nós vamos ter o culto disso ou o culto daquilo. Não, hoje estávamos reunidos para adorar e para louvar o Senhor. O Espírito não depende de absolutamente nada que nós possamos fazer. João, ele relata no seu Evangelho que Jesus diz a Nicodemos, o Espírito sopra onde? Onde quer. O Espírito ele sopra onde quer. Não importa, queridos, absolutamente nada. O que nós podemos fazer é simplesmente fazer aquilo que a igreja estava fazendo, como nós já vimos no capítulo 1. Oração ininterrupta, oração constante, oração unida. Reunindo-se no mesmo lugar, esperando a bênção, esperando aquilo que Ele vai fazer, se não já está fazendo no nosso meio. Então, de repente, ocorre esse grande fenômeno. O Espírito de Deus desce sobre eles. E a sua vinda, queridos, foi acompanhada de 3 sinais sobrenaturais. 3 coisas aqui. Um som, uma visão e uma voz estranha. Então, primeiro no versículo 2 aí, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa quando eles estavam assentados. O teclado não está aqui para eu fazer a brincadeira. Mas esse som que foi trazido aqui, ele não foi um som produzido pelo que os músicos podem fazer. Ele não foi um som que simplesmente foi orquestrado. Não, isso aqui foi um som que veio do céu. Um som que ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi. E foi um som tão grande e estrondoso que a cidade inteira ouviu. Acordou, às 7 da manhã, a gente vai ver que hora era daqui a pouco. E as pessoas vieram para ver o que estava acontecendo. Que som maluco foi esse? Foi repentino. E ao chegarem, eles viram aqueles homens, e a gente vai entender o que eles estavam fazendo daqui a pouco. Mas eles não estavam indo para entender o que eles iam falar. Eles não falavam a mesma língua. Eles estavam indo simplesmente porque algo extraordinário, estranho havia acontecido.
E quando eles chegam, eles percebem uma segunda coisa estranha. Está aí, no versículo 3. Apareceram-lhes visivelmente línguas como de fogo, e pousou cada uma sobre cada um deles. Versículo 3. Então cada um recebeu como uma propriedade individual uma língua como se fosse de fogo. Os artistas aqui, aqueles que fazem drama, dramaturgia, eles podem tentar fazer algo parecido, mas isso aqui é extraordinário. Isso aqui não foi produzido pelas esposas dos apóstolos para que, quando eles chegassem de alguma forma, aquilo estivesse aparecendo ali. É evento extraordinário. Acho que é o Tabajara, sei lá, aquele programa de TV do Brasil, ele dizia: não tente fazer isso em casa. Não sei se vocês lembram disso. Não tente fazer isso em casa, não tente reproduzir isso em casa. Você não vai conseguir. É algo extraordinário. Não tente fazer na igreja também. Algo extraordinário. Algo que aconteceu para quê? Por um propósito. E a gente vai entender qual era o propósito. A igreja de Cristo estava sendo batizada para que hoje eu e vocês possamos caminhar na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. A gente não precisa de absolutamente nada a não ser fé em Cristo Jesus e a compreensão de que essa fé é que vai motivar cada um de nós para fazer a sua parte nessa caminhada. Não podemos oferecer nada de nós mesmos, mas na força e no poder de Cristo, e na unção e no poder do Espírito Santo, muito pode a súplica do justo. Muito pode aquele que se coloca como o que vai andar debaixo da autoridade do Espírito, como a gente falou domingo passado. Não decretando aquilo que Deus vai fazer, mas ouvindo os seus decretos e caminhando por eles. Em terceiro lugar, depois que eles entenderam, viram esse som e viram essas línguas, a gente não sabe aqui se foram 12 línguas, se foram 120 línguas, tinham 120 pessoas ali, mas um número considerável de línguas de fogo, ou como de fogo. Não era vento, era como vento. Não era fogo, era como fogo, que é o que o texto diz pra gente. E eles, então, viram aquela coisa e disseram: rapaz, vamos chegar mais perto para entender o que está acontecendo. Vamos perguntar, talvez a gente consiga ouvir alguma coisa. E a partir do momento que aquelas pessoas chegam, e a gente vai ver isso no segundo ponto, eles começam a entender que aqueles galileus que já tinham tentado falar com eles antes e não conseguiram, agora estão falando, eles estão entendendo. Caramba, ali ele está falando a língua da gente. A gente está ouvindo no nosso próprio idioma. O que é que eles têm a dizer? Explica para a gente o que está acontecendo. E é exatamente a partir desse momento, queridos, que a gente vê um milagre extraordinário acontecendo. E o maior dos milagres é a perspectiva de que pessoas que nunca tinham acesso ao Evangelho agora estariam voltando para as suas casas, para as suas terras, para as suas nações, para as suas línguas, com a maior de todas as mensagens. Ouvindo acerca das grandezas de Deus, sendo transformados pelo Espírito da promessa. A nova aliança estava iniciando. A nova aliança tão prometida e tão esperada no passado, agora era verdade. Estava diante dos olhos deles. E eles ouviram, cada um, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esses três elementos, queridos, como eu disse, não devem ser esperados, repetidos na história, mas marcam o início da Igreja de Cristo na nova aliança, onde a gente deve buscar o fruto desse Espírito Santo. É interessante que quando a Bíblia vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, a Bíblia não fala de um transe especial. A Bíblia não fala de um choque anafilático ou de alguma coisa que vai fazer com que você trema. A Bíblia não fala de você enrolar a sua boca para dizer coisas incompreensíveis. A Bíblia fala que você deve ter amor, que você deve ter paciência, que você deve ter paz. A Bíblia fala que você deve viver de forma digna desse Evangelho. A Bíblia diz que você deve viver de acordo com o que esse Espírito traz para você, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Não adianta, queridos, nós tentarmos inventar aquilo que a Bíblia não traz. E é exatamente aqui onde a gente vai ver o fruto e o resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo. E qual é o fruto? Qual é o resultado? Eu já li no início. Comunhão, paz, refeições feitas de casa em casa, alegria e singeleza de coração,
altruísmo, ninguém considerava seu nenhuma das suas coisas. As pessoas começavam a entender que o que é meu vale para a igreja, vale para o corpo, vale para todos. As pessoas começaram a entender que a coisa mais extraordinária do mundo não era aquilo que a gente poderia juntar aqui, mas o fruto e o galardão que a gente junta e a gente recebe na glória eterna. Isso mudou radicalmente a maneira daqueles homens viverem. E, queridos, como nós precisamos mudar a maneira de viver. Como tantas vezes a gente foca nas coisas daqui. Como tantas vezes a gente foca naquilo que vai ser destruído com um estrepitoso estrondo, como Pedro fala. Esse mundo está com os dias contados. Essa vida, a minha e a sua, está com os dias contados. A gente orou por quanta gente doente aqui. E a gente deve continuar orando. E Deus continua operando. E os milagres continuam acontecendo. Mas, queridos, tudo isso tem um tempo determinado. A nossa vida é eterna, não. Ela é para sempre, ela é eterna. E é exatamente esse o investimento que nós devemos fazer aqui. E é isso que o Espírito Santo traz para o coração da gente. E é exatamente por isso que a gente vai para o segundo e último ponto aqui. A gente percebe que a história é muito interessante, a maneira como o Velho Testamento e o Novo Testamento se abraçam. Como eles conversam. E o que acontece aqui nos versículos de 5 a 11 é precisamente a inversão daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel. Vocês lembram do que aconteceu ali? O povo começou a ser tecnológico. Adriano, toda vez que fala sobre esse texto, não, o povo lá era tecnológico. Né? O povo lá estava construindo um negócio. Tecnologia, ele acha que é tudo no mundo. Né? Um negócio impressionante. Mas o fato é que, com tecnologia ou não, as pessoas começaram a construir algo gigantesco, grandioso. E qual era a perspectiva deles? A perspectiva era: nós não precisamos de Deus. Nós não precisamos de nada. Nós somos autossuficientes. Nós vivemos tanto tempo. Nós podemos fazer aqui o nosso nome célebre. Aí Deus olhou e disse: vou fazer só uma besteirinha aqui. E, miraculosamente também, a partir dali, homens que se falavam e que se entendiam, começaram a se desentender. Imagine, um brasileiro, um italiano, um francês, cada um com uma língua diferente. E, rapaz, faz isso para mim. Né? Eu tentei explicar isso. Se fosse um americano e um brasileiro, um ia dizer assim, push! Aí o brasileiro ia empurrar. Né? As línguas confundem. As línguas, elas foram colocadas por Deus precisamente para confusão. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 14, ele diz que as línguas são um sinal de quê? De maldição. De maldição. Mas agora essa maldição está sendo quebrada. Agora essa maldição está sendo revertida. Agora, veja o que acontece, queridos, eu vou ler os versículos de 5 a 11. Versículo 5 diz assim: ora. Esse ora aqui está explicando o versículo 4. O versículo 4 eles passaram a falar em outras línguas segundo os Espíritos lhes concediam que falassem. Ora, agora vai explicar. Estavam habitando, ou passando por Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do sol. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluíram a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventuras galileus, esses todos que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? E aí ele começa a dizer quem eles eram. Versículo 9, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões de Líbia, nas regiões de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. E a pergunta perplexa é essa: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Quem quer dizer tudo isso? As línguas aqui então aparecem com uma representatividade no versículo 5 de todas as nações debaixo do céu. Os profetas estão sendo cumpridos aqui. Apocalipse vai ver isso lá para trás e vai dizer: está vendo? Vale a pena confiar nas Escrituras. Vale a pena confiar na palavra de Deus.
Vale a pena confiar naquilo que não falha. Agora aqueles 120 galileus, por causa do som e do fogo, recebem uma multidão internacional e poliglota. Parece Orlando, né? Parece a cidade que a gente vive. Onde vem gente de todo canto desse mundo. Onde quando a gente caminha num parque, ou vai no aeroporto, ou vai num restaurante qualquer, a gente ouve línguas diversas. Onde, de alguma forma, queridos, pessoas de todas as nações querem vir aqui por razões diferentes, como eles iam para Jerusalém naquele tempo. As festas não eram apenas religiosas. Tinha muito entretenimento. Tinha muita coisa interessante para ver. Tinha muito turismo. E de repente, aqueles homens chegam e se reúnem ao redor daqueles 120. E desde o Babel, onde o caos estava estabelecido, ali acontece um milagre, porque aqueles galileus começam a falar línguas diferentes. Versículo 11. As grandezas de Deus. Eles não estavam falando coisas soltas ao ar. Eles não estavam falando coisas ininteligíveis. Eles estavam falando sobre as grandezas de Deus. Eles estavam explicando o Velho Testamento. Eles estavam explicando o que estava acontecendo. E por isso causou tão grande espanto. E como é que esse texto conclui? Versículos 12 e 13. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer tudo isso? Outros, porém, zombavam, dizendo: eles estão bêbados, embriagados. No versículo 15, Pedro vai explicar: esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando. Não é isso que está acontecendo. E ele então começa a explicar: o que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel. Deixa eu explicar para vocês aqui. E se você quiser saber, volta no próximo domingo que a gente vai tratar sobre isso. É algo extraordinário, é algo fantástico. É uma explicação tão simples, tão direta, sem a necessidade de invenção humana. Mas o fato, queridos, que a gente deve notar aqui é a compreensibilidade do dom de línguas. Eu sei que muita gente aqui vem de lugares diferentes e distintos, mas biblicamente falando, o dom de línguas serve para compreensão e não para não compreensão. Serve para que a gente entenda o que está acontecendo e não para que a gente não entenda o que está acontecendo. Serve para que as pessoas cheguem e entendam de uma forma extraordinária as grandezas de Deus e não pensem que a gente está embriagado. Porque quando pensaram que estava embriagado, o que foi que Pedro fez? Pedro imediatamente para tudo e se volta para os galileus, para o povo da sua língua e diz: deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Todos precisam entender. Todos precisam compreender. Porque o Evangelho tem tudo a ver com aquilo que nós ouvimos e falamos. O Evangelho tem a ver com aquilo que entra na nossa mente e desce ao nosso coração. O Evangelho tem a ver com as nossas mãos e com as nossas atitudes. O Evangelho tem a ver com a transformação de vida que nós temos. O Evangelho, queridos, não se resume à quantidade de caretas que a gente consegue fazer numa música. Mas o Evangelho se resume em como eu trato a minha família, em como você cuida dos seus filhos, em como você se interage com as pessoas do mundo aí fora, em como você toma as suas decisões financeiras, em como você toma as suas decisões de negócios, de vida. O Evangelho tem a ver com uma vida transformada pelo Espírito Santo da promessa, da qual eu e vocês estamos aqui buscando simplesmente ouvir para poder viver. Vai ser fácil? Vai nada. Vai ser difícil demais. Porque essa carne aqui é uma tragédia. Porque esse coração aqui é inclinado para o mal. Porque a gente vive lutando contra nós mesmos, a carne militando contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. É por isso que a gente peca. É por isso que a gente, de vez em quando, a gente faz tanta besteira. E a gente tem que pedir perdão. E a coisa extraordinária do Evangelho, queridos, é que Deus perdoa. Cristo morreu na cruz do Calvário. Essa grandeza de Deus, essa coisa extraordinária, precisa ser relembrada a cada domingo, a cada dia nas nossas vidas. O Evangelho não é simplesmente aquilo que vai trazer para nós algum fogo extraordinário no domingo, mas é no dia a dia, onde nas dificuldades de relacionamento, onde nas confusões que nós temos com os nossos filhos, onde nas brigas que nós temos com as nossas esposas, onde nas desavenças que nós temos no trabalho, nós podemos ver a diferença que um crente pode fazer. Não porque ele tem força em si mesmo,
mas porque esse negócio aqui chamado Espírito Santo foi derramado na igreja para que a gente possa viver nesse poder, nessa glória e nessa constante, nesse constante arrependimento, metanoia, mudança de vida e de caráter. Anti-Babel aqui agora é a reversão, para que gente de todas as nações possam receber as palavras do Deus de Israel. John Stott, escrevendo sobre isso aqui, ele disse que em Babel, vê que frase interessante, em Babel a terra orgulhosamente tenta subir até os céus. E Deus manda as línguas. Mas em Pentecostes, o céu, humildemente, desce até a terra. E Ele faz com que as línguas agora sejam compreensivas. Ele faz com que eu e vocês possamos ter na nossa própria língua, traduzida e escrita a palavra de Deus. A Bíblia, livro tão desrespeitado aí fora, livro tão chacotado aí fora, mas que eu e vocês conhecemos o seu poder porque a nossa vida foi transformada por Ele. Eu e vocês conhecemos o seu poder porque as nossas famílias, porque os nossos antepassados, porque cada um tem uma história diferente aqui, sabe como esse livro faz diferença. Ainda que riam. O Salmo 2, que tem tudo a ver com o que a gente está falando e que foi lido aqui por Adriano no começo do culto. Ele diz que no final das contas é o Senhor quem zomba deles. Porque na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Mas quanto àqueles que se refugiam nele, se transformam, e isso aqui é você, querido, se transforma no presente de Cristo. Porque é Cristo nesse salmo que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Quando você foi saqueado do reino das trevas e foi trazido para o reino do Filho do seu amor, o Salmo 2 estava sendo cumprido. Pentecostes estava sendo cumprido. Porque o Espírito Santo estava tirando tudo aquilo que derruba você, tudo aquilo que seduz o seu coração, e estava trazendo para você a palavra da verdade e da vida, que faz com que a sua vida, ainda que difícil, possa se juntar a outras vidas difíceis e chegar nesse grande hospital, chegar nesse lugar. Eu estava com o Adriano um dia desse, e a gente viu uma igreja lá para o lado, não sei de onde, de Orlando, que a placa da igreja dizia assim: nessa igreja é proibida a entrada de gente perfeita. Eu gostei disso. Eu gostei demais dessa frase. Porque aqui, tudo que vocês não vão encontrar é perfeição em ninguém. Nem nesse pastor, nem nas calças que esses músicos usam. Certamente não. Mas vocês vão encontrar corações contritos e derramados, desejando que o Senhor da glória possa mudar a nossa vida, e desejando que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores seja não apenas o Rei do universo, como Ele é, mas seja o Rei da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja. O Espírito em nós é o Espírito de Cristo. E Ele continua a obra que foi começada em Pentecostes, por meio da Igreja de Esperança, por meio da sua vida e por meio da família de cada um de nós. Vamos mais uma vez nos preparar para cantar ao Senhor, entregar as nossas ofertas, e para isso eu vou pedir a Adriano que possa vir aqui e terminar esse momento com uma oração. Amém. Vamos orar então. Só um minutinho. Não sei.